Olá pessoal, começamos aqui com um vídeo muito intrigante, né? O homossexualismo e o casamento homoafetivo e o que a Bíblia diz referente a isso. Vamos estar ouvindo o Frei Gilson, juntamente com o Rogério Vilela, que é protestante, falando sobre esse tema, tá? Então, o Rogério Vilela, do canal Inteligência Limitada, já disse que é protestante, mas aceitou ir ao Rosário porque Frei Gilson, né, o convidou. Então, e que foi porque não foi qualquer pessoa que fez o convite. E também pela sua mãe, que entende que dá a entender que é católica, né? E disse que a oração dela, da mãe, né, já o salvou em situações diversas na vida dele, tá? E esse é um podcast que toma nossa atenção quando o Frei Gilson é questionado sobre homossexualidade e também sobre o casamento homoafetivo. E sem enrolação, vamos entrar agora nessa íntegra dessa parte do vídeo, tá? Que rolou nesse podcast, tá? E vamos estar fazendo algumas pausas e comentando aqui algumas partes, tá? Vamos lá, seguindo com o vídeo. A fé não é uma imposição, a fé é uma adesão. Agora, Vilela, a Bíblia diz assim: como vão crer se não tiver quem pregue? Então, para que você creia, é preciso que alguém fale de Jesus para você. Então não existe, porque o que querem também é que a gente fique quieto, que a gente não fale. Ah, não pode falar da sua fé, não pode falar. Não, peraí. Se não tiver quem fale, como é que vão crer? Agora, a minha fala não é imposição. Vocês que estão me assistindo em casa, eu não estou impondo para ninguém. É uma decisão da pessoa. É uma decisão da pessoa. Mas você acha que tem um movimento de impedir, inclusive, de falar isso? Legal, que o Frei Gilson já dá uma introdução, né? Começou todo o assunto, ele falando sobre liberdade de expressão e também falando sobre a fé, que ela não pode ser imposta, e sim ser uma adesão, né, da pessoa, e que ele não impõe nada a seus seguidores e, digamos assim, as pessoas que o seguem e que acompanham em os seus canais aí, que ele faz as suas transmissões, né? Então vamos seguindo aqui. De falar isso dentro de uma igreja, porque o Estado não é laico. Mas também muita gente fala, dentro da igreja não pode ter preconceito, você não pode dizer que não pode isso ou aquilo. Ou até vou mais longe, até um tópico mais problemático também, imagino. Não sei se você quer abordar isso, mas casamento homoafetivo. A igreja tem que permitir o casamento homoafetivo, a igreja católica ou a igreja protestante, seja lá o que. Observe que aqui, né, o Vilela já entrou no assunto e Frei Gilson já deve estar preparando aí a sua resposta, um embasamento na Bíblia, né? Então vamos seguir aí, ver o que realmente Frei Gilson vai responder sobre essa pergunta. O Vilela ficou um pouco ali, será que eu entro no assunto ou não, né? Mas enfim, ele soltou sobre o assunto de homossexualidade e o casamento homoafetivo, né? E dividiu em duas perguntas, tá? Seguindo. Qual é a tua opinião sobre isso? Então, não é... Veja... Qual é a posição do Papa? Não é nem a opinião... Uma coisa que tem que mudar, Vilela, não é a opinião de Frei Gilson. Tá. Não é a opinião de Papa. É a verdade. Qual é a verdade que a igreja defende? Então a igreja entende que tem uma verdade envolvida aí. Qual é a verdade que a igreja defende? Ela não pode abrir mão. Vem a padres, saem padres, vem bispos e morrem bispos, vem papa, morre papa, e a igreja não pode renunciar uma verdade. A verdade das Escrituras, a verdade de Jesus Cristo. Observe aí que o Frei Gilson já tirou o nome dele, né? E realmente, por conta da perseguição que ultimamente está tendo, né? Há boatos, então ele observe que ele já falou, não é meu nome, né? Não é nome do Papa, pode entrar Papa, sair Papa, entrar padre, sair padre, né? Enfim, ele está se embasando realmente na Bíblia, né? Então vamos seguindo aí com o vídeo. Então assim, eu vou responder a primeira pergunta que você fez, duas em uma. Eu vejo algo muito perigoso acontecendo. De interferência? De interferência do Estado dentro das igrejas, por exemplo. Onde você não pode falar determinadas coisas dentro de uma igreja. Já está acontecendo isso? Já acontece. Eu tenho muitos seguidores no meu YouTube. Eu faço lives constantes.
E determinadas coisas eu 4 horas da manhã, Frei. 4 horas 4 da horas manhã. da manhã, Frei. Podemos falar sobre isso Depois depois. vamos falar sobre isso. Isso não é horário. Isso não é horário, Frei. 4 horas da manhã. Depois eu te explico, Tá bom. depois eu te explico. Ô Vilela, tem coisas que eu já sei que eu não posso falar no meu canal do YouTube. Porque Eu senão tenho que tomar cuidado, tenho que mudar a palavra, Senão o papapá. YouTube mesmo pode derrubar o Senão o vídeo. YouTube diz que aquele assunto é ofensivo. Desde quando, Vilela, eu falar da palavra de Deus é ofensivo? Veja, Veja, a gente acabou de ler uma lista de pecados. Para o mundo de hoje isso é uma ofensa. Ler o que a Bíblia fala como pecados. Só que veja, isso é para quem crê em Jesus, quem quer seguir Jesus. Você não quer seguir Jesus? Então Jesus está dizendo que esse é o caminho dele. Isso é ofensa? Dizer a verdade para alguém virou ofensa, o Vilela. Então esse é o mundo que a gente vive. Dizer a verdade para alguém virou ofensa. Então eu acho muito perigoso quando nos proíbem de falar nas redes sociais, ou falar dentro das igrejas, ou falar em qualquer lugar que seja. Temos que lutar sim pela liberdade de expressão. E aqui, parabenizar você porque você é um desses combatentes. O seu programa é um dos programas que lutam pela liberdade de expressão. Sim, com certeza. Isso é importantíssimo. Veja, muitos cristãos acham que isso é um assunto só para políticos. Não. Isto interfere. Legal aqui que o Frei Gilson está comentando sobre liberdade de expressão, e é legal eu citar aqui que para fazer esse vídeo, né, eu usei algumas IA aí e acabei sendo bloqueado em alguns assuntos e tive que mudar a tonalidade que eu queria, né, passar ali para a IA, né? Então eu tive que colocar algumas mensagens, um texto sendo bem específico, senão ela me bloqueava, né? Então observe que atualmente já está tendo realmente isso que o Frei Gilson está comentando, liberdade de expressão, né? A gente pode estar comentando qualquer coisa aí, ou então a gente não vai aderir a um serviço, a gente não consegue se a gente não seguir aquelas normas ali. Então é legal esse ponto também comentar aqui. Vamos seguir no vídeo. Afeta diretamente a evangelização. Se nós não lutarmos por uma liberdade de expressão, eu também vou me calar. Né? E é próprio de quem... Esse negócio de calar o outro é próprio de quem quer ter uma única voz. Então eu quero ter uma única voz, eu tenho que barrar as outras que são conflitantes, né? Ok, vou para a sua segunda pergunta. Casamento homoafetivo. Veja, Vilela, qual é a verdade que a Igreja Católica precisa defender? Então não é a minha opinião. Não é a opinião do Papa. O Papa tem que estar subordinado à Bíblia. O Papa tem que estar subordinado à verdade. O Frei Gilson, que diz que segue Cristo, tem que estar subordinado a Cristo, tem que estar subordinado à verdade. Eu queria que você pegasse aquele livrão amarelo e você... Qual parte? E você mesmo vai ler. Você pode abrir aí no... E aqui, Frei Gilson já pediu para o Vilela mesmo abrir para ler a palavra, né? Então, Frei Gilson meio que já veio aqui preparado, ele já sabia desse assunto que poderia vir aqui nesse podcast e parece que ele já veio pronto, né, para certos assuntos, tá? Vamos seguindo aí o vídeo. Deixa eu me ver aqui. Vamos ver. Abra no... Olha só, o Frei já estava preparado que eu ia perguntar isso, já até separou já o... Eu imaginei que podia vir perguntas, né? 23:57. Olha que bonito você vai ler agora, Vilela. (57) Tá. Você que tem o Catecismo da Igreja Católica, 23:57. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A igreja está reconhecendo, dizendo o que é a homossexualidade. A homossexualidade tem se revestido de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada.
Olha lá, a própria igreja reconhece. Tem muitas coisas que continuam inexplicadas para nós. Apoiando-se, olha que bonito, Vilela, apoiando-se na Sagrada Escritura, que é a base da igreja, que os apresenta como depravações graves. Então a Bíblia diz que é uma depravação grave. E não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus, aquilo que a gente começou lá no programa. Uma palavra escrita por Deus e não por homens. Ok? Onde é que está escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Aí está simples, está lá em Romanos, que o próprio Catecismo cita. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. Leia você e veja se você entende do Romanos 1, 24 a 27. Aqui é importante, né, atenção, porque muita gente entende de uma forma, né, diferente. Então, muita gente entende que a igreja aceita tudo do homossexualismo, né, do casamento homoafetivo, então tem uma separação. Então, o Frei Justo vai explicar essa separação, né, o que a igreja aceita e o que a igreja não aceita, tá? Seguindo com o vídeo aqui. Por isso Deus os integrou. Por isso Deus os integrou. Tem que. Deixa eu tirar o óculos. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Olha que bonito, trocaram a verdade. Isso que é importante que a gente estava conversando. Trocaram a verdade pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Veja, já que você não quer viver o que eu estou te propondo, vá viver o que você quer. Olha a liberdade aí de novo, Vilela. Já que você não quer viver isso, só que o que você está vivendo é paixão vergonhosa. Segue o texto. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher... O homem deixando no uso natural da mulher? Arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devido ao seu desvario. Então observe aí que esse assunto já é um tema crítico desde antes, né? Então esse assunto já vem, a Bíblia já fala sobre isso, isso não é de agora, né? Não é algum papa que está inventando isso, não é algum padre que está inventando isso, realmente está na Bíblia, tá? Está escrito na Bíblia, tá? Então a igreja segue o que está na Bíblia, tá? Vamos seguindo com o vídeo. É Bíblia, tá? Foi o Frei Gilson que escreveu? Foi o Papa que escreveu? Foi a Igreja Católica que escreveu? Não, foi Deus que inspirou os autores sagrados. Aqui, São Paulo Apóstolo, grande pregador de todos os tempos. Foi ele que escreveu isso aqui, porque já tinha esse problema na comunidade de romanos, a qual ele está denunciando. Volta ao catecismo, o Vilela, apoiando-se na Sagrada Escritura, a gente lê o texto, certo. Então o nosso apoio está aqui, na verdade, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou. O que é a tradição, Vilela? O que os apóstolos falavam sobre o assunto? Os apóstolos, quando a igreja fala tradição, é o que os apóstolos falavam. A tradição oral. É, a tradição oral, a tradição... E aqui é a tradição oral, né? Sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida. Aí a igreja vai explicando. Sabe por que é ruim? Sabe por que não é bom? Porque fecha o ato sexual ao dom da vida. Não procede de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Tá aqui. Nenhum papa pode mudar isso, Vilela. Porque mudar isso seria contra a Bíblia. Então não é minha opinião. Não é a opinião do Papa Francisco que vai vir depois dele. Nenhum pode mudar isso. Agora, um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas.
Esta inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Olha que bonito, Vilela. Eu quero falar com todos com muito carinho. Essas pessoas, a igreja acabou de dizer que é errado, por causa da Bíblia. Essas pessoas não podem pisar o pé dentro da igreja? Essas pessoas estão excluídas? Essa era a minha próxima pergunta. Essas pessoas estão condenadas ao inferno? Olha o que a igreja fala. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Nossa, quando eu acolho na minha igreja um homossexual, é a coisa mais bonita que tem. Você poder acolher aquela pessoa, abraçar com respeito, não tem problema nenhum. Aliás, nós acolhemos todos os outros pecados também. O adúltero, o beberrão. Quantas vezes, Vilela, na minha pregação eu abracei bêbado? É. Quantas vezes eu sei que o cara é adúltero, eu abraço o adúltero? Então não muda. Os pecados, é que às vezes as pessoas acham que esse é o maior pecado que tem. Não, a gente abraça qualquer pecador. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Olha a igreja falando, não é para discriminar. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, se você é cristão, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Olha, aí aqui que é o vespeiro, aqui que é o espinho. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então a igreja está dizendo o seguinte: não é pecado você ter essa tendência. Agora a igreja vai pedir para você, para que você viva a castidade. Pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de amizades desinteressadas, pela oração, pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, a igreja reconheceu o problema. A igreja não teve medo de reconhecer a verdade. É errado. Só que a pessoa, ela divide bem. Uma coisa é o ato. A igreja condenou o pecado, mas ela não condenou o pecador. Você entendeu essa separação? Sim. Uma coisa é a prática homossexual. Isso a igreja condenou. Mas a pessoa não. A pessoa deve ser acolhida. A pessoa deve ser amada. A pessoa não deve ser injustiçada. Agora, a você, pessoa, nós pedimos, se você quiser seguir Jesus e o Evangelho, viva a castidade. E se a pessoa não conseguir? Com a graça de Deus, se ela quiser, se ela se esforçar, e a igreja ajudando, todo mundo ajudando, veja que o Catecismo até falou, com amizades, com oração, com sacramentos, se ela quiser, dá pra fazer. Muitos fazem isso. E se isso trouxer infelicidade para ela? Se trouxer angústia, Boa. tristeza? Legal que o Vilela tá realmente por dentro, né? Ele tá fazendo certas indagações aí que qualquer pessoa faria conversando com o Frei Gil só de cara a cara, né? Então, observe que Vilela sempre dá isso, eu não consigo, né? Se a pessoa não conseguir, né? O que acontece, enfim, né? Colocando vários condicionais aí a pergunta do Frei Gilson, né? A explicação dele, tá bom? Boa pergunta. A pergunta que eu faço para o Vilela. Esta pessoa, este ato a Bíblia disse que é um ato errôneo. Ela começar a viver a castidade por causa de Cristo. Ela começou então a viver a santidade na sua vida. A pergunta que eu faço é: tem como alguém ser infeliz com Cristo? Você acha, Vilela, que tem como? O Deus Todo-Poderoso, o teu Criador, aquele que quer o teu bem, aquele que morreu na cruz por você e te salvou, você acha que colocando a palavra dele na sua vida, você é capaz de ser infeliz? Mas não tem a menor possibilidade de uma pessoa seguir a vida, ser feliz, seguir a Cristo e não largar essa prática? Não tem como seguir Cristo sem seguir a palavra dele. Entendeu? Veja, eu agora não queria ficar focado nessa prática. Pode colocar em todas. Eu queria que você entendesse que não tem como você estar com Cristo se você é adúltero. Não tem como você estar com Cristo se você guarda mágoa no coração de alguma pessoa. Legal aqui que Vilela sempre pergunta, né? Procurando uma brecha, né? Uma exceção, né? É isso, é aquilo. E o Frei Gil sempre
firme, né, com a palavra, com a Bíblia, é isso e é aquilo, né? Não tem exceção, né, para esse tipo de pecado, né? Então, vamos seguindo aí. Não tem como você estar com Cristo se você quer viver na fofoca. Não tem como você estar com Cristo se você é ladrão e não quer sair dessa prática. Entendeu? Não coaduna, ô Vilela, não é coerente, não é coerente com a sua fé. Então você quer estar em Cristo, precisa viver a palavra de Cristo. E se você viver a palavra de Cristo, você vai ser feliz. Agora eu lhe garanto, Vilela, o que eu vou te falar agora. No pecado, ninguém é feliz. Você pode pegar qualquer pecado. Eu garanto a você. No pecado você não é feliz. Você tem alegria passageira, você tem prazer passageiro, aquilo vai acabar e você vai ficar vazio. Porque só tem uma coisa que é capaz de preencher o teu coração. É a verdade. E a verdade é Cristo. Não tem outro caminho. Então finalizamos aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o canal, tá? Se inscrevam, dê um like se você gostou, comente, tá? E também podem dar dicas aí de outros assuntos que a gente pode estar abordando aqui no canal. Valeu!